confesso que eu estou com a cabeça, mas está passando. Meus irmãos, sem perca de tempo, Marcos, livro de Marcos, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 2, versículo 1, que diz: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Amém. Glória a Deus. Rapidamente, com o tema da mensagem, eu queria, subordinado à epígrafe do texto, Jesus está na casa, é o tema da mensagem. Serei breve e rápido, pois as horas não esperam. Meus queridos irmãos, o texto é claro em dizer a qualidade de pessoa que se apresentou diante de Jesus. O Novo Testamento ele está repleto de pessoas que são paralíticas, que Jesus ele curou. Um dos homens conhecidos na Bíblia Sagrada, e que os irmãos logo vão perceber, está escrito no livro de João, capítulo 5, o homem de Betesda, ou paralítico de Betesda, a qual há 38 anos estava ali esperando o movimento das águas para que entrasse dentro daquela água e recebesse a sua cura. Mas ele passou 38 anos, e quando Jesus se apresenta para ele, a forma que ele estava de um jeito como se estivesse depressivo, porque Jesus, perguntando se ele queria ficar são, ele não entende a pergunta e disse que não tinha homem algum, ou não tinha ninguém para que colocasse ele dentro daquele tanque. Este homem é conhecido como o paralítico do tanque de Betesda, e um dos conhecidos também está no livro de Atos, capítulo 3,
né, ali que estava na porta formosa, onde Pedro e João ali fitaram os olhos do homem, e ele pedindo uma esmola, e ele levantar aquele homem pelo poder do nome que está sobre Jesus Cristo. Mas este homem aqui, louvado seja o nome do Senhor, nós podemos perceber algumas coisas, que o homem que estava no tanque de Betesda, ele não tinha amigo. Ele próprio falou com a sua boca dizendo que não tinha ninguém. E lá na porta formosa, segundo alguns estudiosos, ele era colocado ali para pedir esmola para sustento da sua família. E pedindo esmola, recebeu a graça do Senhor, o milagre de Deus. Mas este homem aqui, ele tem amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós percebemos alguma dificuldade. Os irmãos sabem que paralítico é uma pessoa que tem uma paralisia no seu corpo. Ele tem um dos seus membros atrofiado, ou seja, não tem movimento no seu corpo. E uma vez paralítico, precisa de alguém para carregar. Então, para nós percebermos o texto, observamos que a primeira dificuldade que este homem tem dentro ou na sua vida é porque ele é um paralítico. Se ele é um paralítico, ele é um homem sem movimento. Ele precisa de alguém para o ajudar. Mas graças a Deus e louvado seja o nome de Jesus, que o texto mostra alguns amigos. O texto diz que são 4 homens que levam ele até a presença do Senhor. E nós sabemos que nos dias atuais, pessoas também sofrem com essa deficiência da paralisia. A pessoa que tem uma paralisia, ele não tem força, ele não tem movimento de sair da sua casa para vir à casa do Senhor. A pessoa que tem ou é acometida com esta paralisia, ele não consegue abrir a boca para glorificar o nome do Senhor, porque ele é uma pessoa que tem uma deficiência, tem uma paralisia no seu corpo, algum membro dele está paralisado. E nós percebemos que, segundo os costumes dos judeus, louvado seja o nome do Senhor, que alguém que tinha esta paralisia, ele recebeu ou ficou desta forma por conta do pecado. Os judeus acreditavam que uma pessoa que nascesse com uma deformidade de algum tipo, eles diziam que era pecado dos seus pais, ou quando eles, na sua trajetória de vida, ficasse, louvado seja o nome do Senhor, paralítico, com alguma paralisia, alguma deformidade do tipo cego, coxo, manco, então, ou leproso, era porque ele pecou ou vivia em algum pecado oculto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas estes homens aqui, o texto diz claramente no versículo 1, que soube-se que Jesus estava em casa. Se soube que Jesus estava em casa, é porque alguém anunciou, é porque alguém falou o nome de Jesus, é porque alguém disse que Jesus já estava na casa. Quando o nosso dirigente leu a palavra oficial, a Bíblia vai dizer: e ouvindo falar de Jesus. Para alguém chegar perto de Jesus e sentir o desejo de chegar até Jesus, é preciso alguém falar o nome de Jesus, é preciso alguém dizer o que Jesus é capaz de fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher que está ou passando por essa situação de paralisia. Uma pessoa que sofre com este tipo de sofrimento é pessoas que não têm, primeiramente eu entendo, ela não tem Jesus. A pessoa que é paralítica e que ela não conhece Jesus é porque ela não tem Jesus e porque ela vive uma vida de pecado. A Bíblia vai dizer que este homem aqui, ou os estudiosos da Bíblia, que realmente ele recebeu esta doença, foi acometido com essa doença porque ele pecou.
porque isso é para Deus, aquele que revela. Então os homens, quando souberam que Jesus estava na casa ou em Cafarnaum, alguns vão dizer que pode ter uma possibilidade que esta casa era a casa de Pedro ou de alguém que temia ao Senhor e que aceitou o Senhor e disponibilizou ali a casa para que Jesus ali realizasse os seus ensinamentos, a realizar os milagres. E quando o texto vai dizer que soube que Jesus estava em casa, logo a casa ficou aglomerada, ficou cheia de gente, porque a casa só fica cheia quando Jesus está no meio. A casa só está cheia porque Jesus estava ali. Eu acho interessante que quem estava dentro da casa não era só Jesus. Soube que Jesus estava ali, mas existia doutores e conhecedores da palavra do Senhor, mas estava ali no pé do Senhor para pegar o Senhor numa forma de heresia, ou não aceitando aquilo que Jesus ensinava. Mas os homens que chegaram lá primeiro aglomeraram a casa, pessoas que desejavam ver Jesus, pessoas que desejavam receber o milagre, pessoas que queriam ouvir Jesus. Então a casa fica cheia. E agora estes homens que são amigos deste homem paralítico, eles têm uma ideia: já que ele não pode andar, já que ele não tem movimento, vamos pegar este homem e vamos colocar ele no pé de Jesus, vamos levar ele até a presença de Jesus. Ande com pessoas que levam você para perto de Jesus. Aleluia. Eu não sei qual é a amizade, qual é o tipo de amigo que você tem, mas se essa amizade te leva para um prostíbulo, te leva para uma boca de fumo, te leva para beber, isto não é uma amizade sadia. A amizade que você tem que ter é aquela que coloca você nos ombros e te apresenta a Jesus. A preocupação desses 4 homens aqui foi colocar ele nos pés de Jesus. O interessante, queridos e amados irmãos, que eles não olharam para a dificuldade daquele homem, para a paralisia daquele homem. Ele sentiu o desejo, ele sentiu o amor pelaquela vida, que de tal maneira que ele pegaram a cama do paralítico, colocaram ele na cama, e cada um pega de um lado e pega do outro. Não importa a distância, mas nós vai levar você para perto daquele que pode te curar, para perto daquele que vai mudar a tua história, para perto daquele que vai restaurar a tua vida. Eu não sei o que você praticou, eu não sei o que você fez, mas eu quero dizer uma coisa para você: você é meu amigo e eu não vou deixar você morrer nesta casa. A casa que ele foi a casa onde estava Jesus. Eu posso conjecturar, aqui é a casa onde está Jesus, porque a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele está no meio. A Bíblia diz que Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Aqui é a casa onde habita o Senhor. E se alguém te trouxe aqui até a presença de Jesus, pode colocar no seu coração: ele é seu amigo, porque ele trouxe você para a presença de Deus. Aleluia. E um dos amigos fiel é o Espírito Santo, que toca no teu coração e traz você mesmo sem força. Aleluia. E você consegue chegar até onde o Senhor está. Louvado seja o nome do Senhor. E a dificuldade deste homem aqui foi porque o lugar até chegar onde Jesus estava, os homens começam a carregar. Estes homens não se preocuparam com o peso deste amigo ou deste homem paralítico ou da deficiência que ele estava. A trajetória, o caminho até levar Jesus, algumas pessoas veem, mas eles não se preocuparam, aleluia, de que forma este paralítico estava. Interessante, os irmãos sabem que o texto vai dizer que a casa está
estava cheia e a porta da casa já estava também, não podia passar ninguém. Quando estes homens chegam com este paralítico perto ou na casa aonde Jesus estava, ninguém olhou para a dor deste paralítico, ninguém olhou para ele e percebeu a sua paralisia, porque os homens não se importam com o que você está passando. Veja que quando ele chega, a porta está fechada. Quem foi que fechou a porta para ele? Quem foi que fechou a porta para os amigos dele? Foi o próprio homem. Então eu posso entender que tem pessoas que não querem que você chegue até a presença de Jesus, mas o amigo que ele tinha não desistia. O seu amigo não desistiu de você, e hoje você está aqui para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Quem sabe nesta noite você veio conduzido por este amigo. O Espírito Santo está bradando no teu coração. Eu não sei onde você se encontra, mas o amigo fiel é o Espírito Santo que faz você ir até a presença do Senhor. O interessante, queridos e amados irmãos, quando os homens que estavam com o paralítico chegam na porta, ninguém vê nenhuma educação, ninguém vê nem se comover, ninguém vê uma pessoa com compaixão pela vida daquele homem. Não saíram da porta para que aquele homem conseguisse chegar até Jesus, mas quem estava com o paralítico, ele tinha amor, ele tinha misericórdia, ele sabia quando ele colocasse o paralítico até a presença do Senhor, ele recebia um milagre. Então, já que os homens não abriram a porta, nós precisamos de uma estratégia. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, toda a casa de Israel, na época de Jesus, tinha uma escada de lado, o terraço era plano. Então esses homens foram até onde estava a escada, subiram na escada e começou a arrancar as telhas, começou a tirar, fazer um buraco para conseguir enxergar até onde Jesus estava. Lembre-se e vejam a dificuldade de carregar um homem paralítico até para cima do telhado, mas o desejo dele era de ver, quem sabe dizer: nós está carregando você paralítico, nós está carregando você na cama, mas lembre, quando você chegar até a presença do Senhor, você vai ficar como nós, você vai ficar com as suas pernas, você vai caminhar, você vai pular, porque o Senhor vai restaurar a tua deficiência. Ele estava preocupado para que ele fosse curado, ele estava preocupado para colocar ele na presença do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, para nós adiantar a palavra, ali desce Jesus, aleluia, desce o paralítico até a presença de Jesus, e a primeira palavra e o texto também, ele diz e enfatiza que vendo-lhe a fé deles, aleluia, 5 homens, cada um com a sua fé. Então, quando chegaram até a presença do Senhor, o paralítico, a primeira palavra que Jesus liberou para ele foi: perdoados são os teus pecados. Dá a entender que a paralisia dele foi realmente por causa do seu pecado, e a Bíblia, o texto não diz qual era o pecado, aleluia, mas os homens que entendiam da palavra de Deus, os homens que eram peritos, estavam ali e razoaram no seu coração. Não saiu palavra, mas ele estava pensando maldade, ele estava maliciando no seu sentimento, no seu coração. Que homem é este que perdoa pecado? Porque alguém pode sim liberar o perdão, mas para os judeus, aleluia, para ser perdoado, aquele homem tinha que ser curado. É por isso, quando a gente lê o texto, a gente não entende porque Jesus primeiro perdoou o seu pecado. É porque quem estava ali, Jesus precisava mostrar para ele que ele era o Filho de Deus e que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Os homens, quando ouvem Jesus falar isto, eles ficam perturbados no seu coração. Que blasfêmia é essa? Dizer que perdoa este
O perdão só era aceito quando o homem recebia a sua cura. Então entendia, se ele está paralítico, foi por causa do pecado, é maldição do Senhor. E alguém está dizendo que os pecados dele estão perdoados, mas ele continua do mesmo jeito. Aleluia, a sua vida não mudou. O Senhor entendeu no coração dos intelectuais, dos homens que conheciam a Bíblia, dos homens que diziam que orava, que jejuava. Então Jesus disse: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoado são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda, para que tu saiba que o Senhor, aleluia, tem poder no céu e na terra. Eu te digo, paralítico, levanta-te e anda. Então quando o paralítico se levanta, fica curado, ele não tem mais palavra diante de Jesus, aleluia, não tem como racionar malícia. Eles entenderam que Jesus é divino, eles entenderam que Jesus tinha poder, tinha que ficar lá diante do Senhor e na cura que o Senhor faz. Mas eu quero terminar o texto dizendo para os irmãos: meus irmãos, lembram que o texto vai dizer no começo que as portas estavam fechadas, que não deixaram ele passar, aleluia, pelas portas. Quando ele chegou paralítico, aleluia, quem lembra aqui? Ele chega paralítico, os homens não saem da porta. Para terminar, os homens não saem da porta. Então humildemente ele não perturbou-se, humildemente ele não arrumou discórdia, contenda com aqueles homens. Ele subiu, aleluia, ele foi até a presença do Senhor. Agora, meus irmãos, para nós terminar, a Bíblia vai dizer que quando Jesus, aleluia, cura aquele homem, que ele fica de pé, toma a tua cama e vai para a tua casa, aleluia. Quem estava na porta teve que sair, aleluia, porque ele não era mais um paralítico, ele era um homem curado, um homem com as suas pernas boas, com a sua